Existe casos que existe possessões, que aí é preciso um exorcismo. Até eu escrevi um livro, Batalha Espiritual, que é um texto clássico, já foi escrito em 1500. Eu só coloquei os dados atuais. Eu mesmo já presenciei exorcismo, mas é um caso excepcional de possessão, que é onde o inimigo entra e ele toma as faculdades mentais, a liberdade, e ele desfigura a pessoa. Você já viu isso? Já vi. A pessoa tem outra feição, e já outra tentei voz. fazer exorcismo e também não deu certo. Como assim não deu certo? A pessoa, ela estava possessa. E aí tem todo um ritual, né? Porque na verdade, assim, um padre não escolhe ser... Ele pode ser exorcista, mas ele precisa ter nomeação do bispo para ser exorcista. É uma especialização, digamos assim? É uma unção. Tá. Eu prefiro... É uma especialização que a pessoa estuda. Estuda o rito, estuda as fórmulas. Só que é mais do que isso, é uma vocação. Porque, por exemplo, claro que tudo que eu estou falando de exorcismo agora, o pessoal deve estar pensando naquele filme O Exorcista. Exato, O Bebê de Rosemary. Tem essas imagens na minha cabeça, né? É um pouco parecido. Rodando a cabeça, andando de trás para frente. É um pouco parecido. Um filme... Deus me livre, cara. Deus... Né, Lene? Já pensou? Você é doido. Um filme que eu recomendo, assim, que representa muito da realidade, é O Ritual. É um filme... Cara, eu acho que eu vi esse filme. É um na floresta? Não, é um padre lá da Itália. É um padre da Itália. Tem um que é O Ritual. O Ritual, acho que é que vão os amigos pra floresta e tem uma seita meio demoníaca lá. Não, esse eu não vi. Esse não é. Eu não vejo filme de terror. Esse filme Ritual, acho que é aquele com o mesmo ator que fez o Hannibal. Exatamente. Eu esqueci o Dá nome uma olhada dele depois aí na internet. Esse eu indico como que é ele o representa muito bem o que é o ritual. Mas é assim, um padre normal, vamos dizer. Que nunca fez um exorcismo. Para ser exorcista. Tá. Aí você estuda, então por isso que eu te falei, a preparação. Aí você faz uma preparação e começa a desenvolver com outro padre que já foi exorcista. Aí o bispo te nomeia. Ele nomeia um padre. Então ele é nomeado para ser exorcista. Entendi. Esse padre tem que estar muito em dia com a sua confissão, muito em dia, como todo padre, né? Mas às vezes a gente dá uma pisadinha na bola, Esse né? tem que ser mais ainda. É como se fosse, se a gente colocar uma metáfora de batalha, ele tem que estar com a armadura toda completa nele. Exato. Por quê? Porque quando vai fazer exorcismo, o diabo mostra. Ele fala, você não confessou. Eu sei dos teus pecados. Você fez a tal coisa, tal dia. Então, inclusive, teve um curso recentemente em Roma para os padres exorcistas. Eu não fiz, mas eu sei quem foi. Então, toda a diocese... Então, nós estamos em São Paulo. Então, Dom Odilo, que é o cardeal aqui, deve ter nomeado 1 ou 2 padres, acredito que pelo número, mais que um padre exorcista. Eu sou de Curitiba. Lá nós temos 2 padres nomeados exorcistas. Então, quando a gente fala dessa possessão, por exemplo, aconteceu comigo. Eu estava... Quantos anos você tinha? Não faz muito tempo, não. No máximo uns 7 anos atrás. Eu estava com a bênção com o Santíssimo. O que é bênção com o Santíssimo? Para quem pode ser que esteja nos escutando. Nós acreditamos, católicos, que, diferentemente dos luteranos, os luteranos fazem até a ceia do pão. Sim. Mas eles acreditam na presença real de Jesus naquela hora. Terminada aquela ceia, os evangélicos também, aquele pão já não é mais Jesus, é só durante. Entendi. Nós, da Igreja Católica, desde o Concílio de Trento, quando eu falo concílio, quer dizer, quando foi tornado regra, mas isso desde Nosso Senhor Jesus Cristo, na instituição da Eucaristia. Nós acreditamos na Eucaristia durante e depois. Então, durante a missa, as hóstias são consagradas. Estou falando difícil demais? Não. Eu tenho que perguntar para o Paquito, que não manja nada. Não, tá entendendo? Porque eu não quero usar termos teológicos técnicos, né?
Na hora da consagração, o padre faz a imposição das mãos e consagra. O pão, para nós, vira carne de Jesus, o vinho vira sangue de Jesus. É consumido na mesa, é consumido na Assembleia, mas tem as sobras. Fora da Igreja Católica, existe a ceia, mas aquela sobra não contém mais a presença real de Jesus. Para nós temos. Então ela vai para o sacrário. Toda igreja tem aquele sacrário, onde tem aquela luzinha vermelha que fica acesa. Sacrário, tabernáculo e tal. O que é a adoração do Santíssimo? Nós pegamos a hóstia maior, colocamos numa custódia. Eu nunca entendi porque o padre tinha uma hóstia grande, até ficava dando mais um. Por que o padre tem aquela hóstia grande e a gente porque ele tem direito, porque ele é guloso, né? Ele é guloso. Não. Aquele é para fracionar e para mostrar. Mas uma hóstia parecida com aquela é colocada num ostensório. Ostensório é ostensório, ostentar, no bom sentido da palavra. É que tipo não é... uma cruz dourada que fica no meio, isso, eu já vi. Que é usado para uma continuidade, um desdobramento da missa, que é a adoração de Jesus Eucarístico. Então, a gente faz muitas celebrações com isso. Eu, toda quinta-feira à noite, toda quinta, às 19 horas, eu faço uma adoração, milhares de pessoas, né? Pelo YouTube, inclusive. Mas, naquele dia eu estava e passei. Quando eu passei, a moça fez... Eu escutei, voltei. Lene, aí... mulher faz um negócio desse, eu já tô a uma quadra de distância. Né? Aí eu voltei, e era um dia que era de cura e libertação. Muito forte, batendo nessa cura e libertação. Libertação do maligno, libertação dos pensamentos suicidas, libertação da feitiçaria. Que é onde se manifesta bastante. Exato, onde o inimigo toma. Porque, bom, vou continuar. Depois me lembro de falar das brechas. Tá bom. Porque o inimigo aproveita brechas. E nesse caso, a menina deu aquele... e eu voltei, e ela começou a se contorcer, uma menina, uma jovem. E aí... eu falei assim, aguarde, porque eu estava ao vivo pela televisão. Eu não ia expor, aquilo não ia pegar bem. Parece sensacionalismo, e eu tenho muito medo disso. Fui, terminei e chamei ela para a capela. A hora que chegamos na capela, rapaz, eu simplesmente fui conversar. Quando eu comecei a conversar, ela começou a rodopiar. Ela era uma menina baixa assim, meia fortinha, mas ela rodava. Aí assim? Assim. 4 homens. E eles devem, porque são muito parceiro meu, eles devem estar assistindo essa live. Segurando ela? Segurando, prenderam. E eu subi em cima. Nisso me veio o rito. E eu estava estudando. Você já sabia? Veio o rito. Daí do exorcismo. É em português. Em português. Mas o de profundis é latim. Das profundezas, Senhor, a vós eu clamo, Senhor, escutai o meu apelo. Vai manifestar no Paquito, segura ele aí. Né? Aí ela se levantou e falou, você não é exorcista. Ela te... Você não é exorcista, você não tem poder sobre mim. E com uma voz diferente. Totalmente diferente. Urrava, espumava. Nisso, e a equipe toda vendo. O filho, o irmãozinho dela, desse tamanho. Eu falei, leva ele para não ver isso. Ele falou, eu vejo isso toda noite. Putz, ela se manifestava isso toda noite. O corpo dela todo marcado. Alguém olhando, parecia que ela se mutilava. Foi quando eu interagi naquela hora e falei assim, em nome de Jesus eu peço, saia dela. Ou dê uma trégua. Eu não sou exorcista. Eu não sou exorcista. Mas eu te peço 24 horas. E ela deu urros. E o que eu estou te contando, estou contando para você. Já contei para o Danilo Gentili. Mas escrevi num livro. Mas esse é fato que eu senti. Rapaz, eu arrepiava. Foi um contato assim que aquilo... Mas um cheiro ruim, uma voz cadavérica, voz realmente deturpada, uma voz de homem, rouca, e aquela baba caindo assim, ela
Quando você falou isso? É. Aí, naquela noite, entrei em contato com o padre exorcista, o padre Jorge, exorcista, atendeu. Só que você tem que entender que quando é um caso desse, não é de uma só vez. O diabo pode ser tirado uma só vez ou é gradativo. Ah, é? Porque a impregnação é muito grande. O mal que ele faz na mente, na inteligência, nas próprias camadas do cérebro é muito destrutivo.